Bom, tentar explicar um pouco sobre como funciona a precificação do dólar. Para explicar isso, eu acho que é interessante eu tentar explicar um pouco primeiro como que funciona a precificação de derivativos, que eu acho que pode simplificar depois no entendimento e também porque acho que é válido, é interessante entender sobre isso. Antes de começar a explicar, eu acho que a gente tem que ter primeiro um pressuposto para esses exemplos que eu vou dar, que é que nesses exemplos, tanto o valor de juros que você empresta quanto o que você pega emprestado é o mesmo. A gente sabe que no mundo real não é bem assim, mas para facilitar o exemplo, não complicar muito, nesse mundo fictício do exemplo vai ser assim. E para explicar, eu acho que não adianta só eu dar as variáveis, o que, que funciona para saber o preço, porque no mercado nada ter um padrão, não é só porque é assim que é, tudo tem na verdade um porquê, tem um fundamento, então eu acho que eu tenho que explicar a situação para conseguir entender o porquê que acontece as coisas, o porquê que é assim. Então, vamos lá. Então, aqui, primeiro a gente está, no primeiro exemplo, é sobre um exemplo de um derivativo normal, ou seja, o derivativo sobre um ativo normal, como que ele não tem um custo de carregamento, eu vou explicar mais para frente o que é isso, e ele não tem um rendimento. Ou seja, por exemplo, seria uma ação que não é emprestada a descoberto, porque quando você empresta uma ação a descoberto, você tem um rendimento, né? Então seria uma ação, né, supor que não seja emprestado, e que também não paga dividendo, não tem um rendimento, ou seja, é só um papel que varia o preço dela. E o custo dela é R$ 100 hoje, o preço à vista, esse S é porque normalmente os livros que eu li eles usam S, então só acostumei a usar. Então o preço à vista dele é R$ 100. A taxa de juros livre de risco, a taxa de juros normalmente usada para se ter uma noção é a taxa de juros livre de risco, ou seja, aquela que tem menos risco, normalmente tesouro, tal, é CDI. É, e o tempo seria um mês, ou seja, a gente vai falar sobre um contrato para ser negociado esse ativo daqui a um mês. Então, a primeira pergunta que você tem que ter para entender o preço de um derivativo é por que alguém aceitaria vender ou comprar esse ativo no futuro de vez hoje. Só um outro pressuposto nesse exemplo é que não faz diferença para os investidores aqui se vai ter o ativo hoje ou se vai ter no futuro. Entendeu? Ele vai precisar para uma data futura e não faz diferença ter hoje ou não. Só vai fazer diferença o que a gente vai falar aqui no exemplo. Então, por que que, por exemplo, vamos começar com a pessoa que estaria comprada, ou seja, ela quer comprar esse ativo e ela aceita comprar esse ativo no futuro de vez hoje. Ou seja, ela está preferindo o dinheiro, ela está preferindo ter esse dinheiro durante esse mês do que ter o ativo. Qual que é o benefício do dinheiro para a pessoa preferir ter o dinheiro hoje do que o ativo? O dinheiro ele tem os benefícios dos juros. Então, se você tem o dinheiro hoje, você pode emprestar ele e ganhar juros. Se você tem o ativo, você só tem o ativo e não vai poder emprestar. Então, supondo aqui que o ativo custa R$ 100, uma pessoa que vende ele no futuro, que ele prefere ter o dinheiro hoje e o ativo no futuro, ele pode pegar esses mesmos R$ 100 que ele gastaria e emprestar juros de 0,5 a um mês. Só para entender, aqui está 8,33, é porque 8,33 é a quantidade de mês no ano. Então, um mês é 8,33 anos. Tá, mas isso acho que não muda nada no exemplo, só acabei colocando aqui. Então vamos lá. Por que que você aceita o dinheiro por causa dos juros? Você vai ganhar 0,5 ao ano, ou seja, você vai ganhar R$ 5. Então, você vai pegar os R$ 100, seria o preço de comprar o ativo hoje, emprestar juros, e no final do mês você vai ter R$ 105. Ou seja, você pode comprar o ativo no futuro a R$ 105, não mais 100, que você ainda continua no 0 a 0. Ou seja, qualquer coisa que você comprar mais barato do que isso, você está saindo lucro. Ou seja, se você pega e o derivativo está a R$ 104 e você vender ele no futuro a 104, ou seja, vender o contrato futuro. Opa, desculpa. Se você, aqui a gente está falando do cara que está o dinheiro, né? Se você comprar um contrato futuro a R$ 104, ou seja, aceitar o direito, ter o direito de comprar esse contrato a 104 e não 100 de hoje, você ainda está no lucro.
Porque de vez em você comprar 100, você vai ganhar juros de R$ 5 e comprar ele a 104. Então, mesmo você pagando mais caro do que hoje, você está saindo lucro porque você tem os juros. E qual que é a vantagem? Ou seja, por que alguém aceita vender esse derivativo no futuro e não hoje? Vamos falar aqui do cara que tem o derivativo, lá do ativo. O cara que ele está vendido no contrato. Por que ele aceita vender esse ativo? Qual que é a vantagem que ele tem em ter esse ativo esse mês e não dinheiro? Ou seja, o dinheiro, a gente já falou, tem o benefício dos juros, então o cara que ele aceita ter o ativo de vez o dinheiro, ele está dispondo dos juros. E para ele aceitar fazer isso, ele tem que ser recompensado no preço do ativo. Ou seja, no mínimo, ele tem que vender o ativo a R$ 105. Porque ele perdeu R$ 105 aqui, mas ele ganhou R$ 105 lá, então para ele dá na mesma, tá tranquilo. Então qualquer coisa acima disso, 106, 107, qualquer coisa acima disso, vale a pena para ele ser recompensado pelo preço do ativo do que ganhar os juros. Então vamos aqui é basicamente a mesma coisa, só que de uma forma diferente para tentar explicar. Então o cara que tem o dinheiro, o ativo, dá na mesma para ele, tanto ter o dinheiro e ficar com juros, ou ter o ativo e ganhar na valorização do que você vai vender no futuro. Então o preço de equilíbrio dele é 105, que, ou seja, tanto faz para um ou para outro, dá na mesma você ter o ativo ou o dinheiro. Mas o que acontece? Por que é importante esse preço de equilíbrio? Porque se o preço ele vai a R$ 104, o que acontece? Dois players atuam nesse momento. Tanto o cara que ele está com dinheiro e quer comprar o ativo, então se ele está com dinheiro e quer comprar o ativo e está pensando, bom, eu compro agora ou compro um derivativo para comprar ele no futuro. Se o preço está 105, para ele tanto faz, é mais fácil na verdade até ele comprar o ativo direto aos R$ 100, e se ele quiser vender o derivativo no futuro, do que fazer todo o trabalho de pegar, comprar o derivativo, emprestar nos juros, depois ir lá e comprar. Mas, se o preço está a 104, para ele é a vantagem de vez de comprar hoje a R$ 100, comprar a 104, ou seja, perder 0,4%, mas ganhar 5% de juros. Ou seja, ele na verdade comprou e ele ganhou 0,1 real. Eu preciso mais, né? Então, na verdade, foi como se ele comprasse a 99,99 o ativo, que seria o preço que ele está menos lucro. E também entra os arbitradores. O que acontece nos arbitradores? Os arbitradores, a diferença do cara que realmente quer ativo, o arbitrador ele não quer o ativo. Ele só quer trabalhar o spread, ele só quer ganhar o spread. E o que acontece nessa situação? Ele pega, se tiver 104, ele vende o ativo a descoberto a R$ 100, também supondo que não tem custo de vender a descoberto. Ele pega, deixa eu apagar isso aqui. Ele vai pegar os R$ 100, porque ele vendeu o ativo a descoberto, vai emprestar a 5% e comprar a 4%. Tanto ele, tanto o cara que tem o ativo, se ele quiser rentabilizar, ele vai pegar esse ativo que ele tem, vender a R$ 100, emprestar a 0,5 e recomprar o ativo dele com um contrato futuro a 104. Ou seja, conforme as pessoas vão fazendo isso, aqui eles vão consumindo a liquidez e o preço fica a 105. Se vai para o 106, acontece a mesma coisa, só que de forma contrária. Se está a 106, o cara de vez ele comprar o ativo agora, quer dizer, desculpa, o cara se está a 106, ele vai lá, ele compra o ativo a R$ 100 e empresta e vende no futuro a 106. Por quê? Não faz sentido para ele ter o dinheiro hoje ganhar 5%, sendo que ele pode comprar o ativo a R$ 100 e vender a 106, que ele ganha 0,6%. Então, a partir do momento disso, tanto o pessoal que queria vender, tanto o pessoal que vai habilitar, eles começam a vender o ativo a 106 porque está vantajoso, tem um prêmio e também o preço tende a manter equilíbrio. Então essa força vendedora aqui e essa força compradora aqui tende a manter o preço no equilíbrio. Isso acontece só por causa que tem um fundamento, tem isso, então por isso que tem um preço de equilíbrio. Bom, num segundo exemplo, seria um ativo que ele tem uma rentabilidade. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas, quer dizer, desculpa, a rentabilidade é o próximo.
seria um ativo que ele tem um custo de carregamento, ou seja, você ter o ativo gera um custo. Como, por exemplo, se você tem um ativo e você tem que pagar para armazenar ele, tem um preço de estoque. Se você tem um preço de estoque, então a conta é basicamente a mesma coisa, só que você tem uma desvantagem ainda maior de ter o ativo. Ou seja, naquela situação, a desvantagem de ter o ativo é que você não tinha o lucro, você não tinha os juros, você não tinha essa vantagem. Agora, além de você não ter os juros, você tem que pagar algo para guardar. Você tem um custo de ter esse ativo, que chama de custo de carregamento, que é o C aqui. Então, para a pessoa que tem um ativo aceitar vender no futuro e não agora, ela tem que ser recompensada tanto pelos juros que ela deixa de ganhar, tanto quanto o custo a mais que ela ganha. Ou seja, seria o 3 mais o 0,5%, que daria 103 mais ou menos. Isso é mais ou menos porque você também teria que colocar esse R$ 3 a preço presente. Mas eu também não vou fazer aqui, porque senão vai mais, acho que, complicar do que ajudar no entendimento. Então seria isso, então funciona da mesma forma. Se o preço fica mais barato do que isso, você compensa você ter o dinheiro, emprestar juros, evitar pagar os 3% e comprar no futuro a 3,5%. Se fica mais caro que isso, compensa você ter ativo, ou você continuar com o ativo e vender no futuro, ou você habilitar e você comprar o ativo a 100, que o preço ainda no exemplo continua a 100, não ganhar os juros, pagar o carregamento e você vai ganhar depois com a venda do preço mais caro no futuro. Tem mais dois exemplos que esses aqui eu não vou me aprofundar muito, é só para saber que existe, que seria o ativo que tem um rendimento, seria, por exemplo, uma ação que ela paga dividendo. Então, na verdade, você que tem um ativo, você tem uma vantagem de ter o rendimento e você deixa de ganhar os juros, e quem tem o dinheiro ganha os juros, mas deixa de ganhar o dividendo. Então seria um menos o outro, o preço de equilíbrio seria mais ou menos 104. E tem o rendimento de conveniência. O que seria um rendimento de conveniência? Seria aquele ativo que ele não tem um rendimento em si por você ter o ativo, ou seja, não é um ativo de investimento. As pessoas não têm ele simplesmente por investimento, porque ter ele dá lucro. Seria, por exemplo, um insumo, ou seja, um ativo que ele é usado para fabricar um outro ativo. E esse lucro que você tem aqui, esse rendimento, diferentemente desse de rendimento de dividendo, é um rendimento que você tem em pegar esse ativo, transformar ele em um insumo, e é o lucro que você tem, menos os custos, claro, de transformação, é o lucro que você tem na venda de vez o ativo, você vender o produto final. Então, algumas matérias-primas, algumas commodities, ela tem esse valor de conveniência, que seria o benefício de se ter o ativo em detrimento de você vender ele. Então, também mais ou menos seria um preço aqui, seria um menos o outro, seria 104. Beleza? E aí seria então mais ou menos a precificação derivativa. Agora, quando a gente vai para o câmbio, ele funciona um pouco diferente. Cadê meu mouse? Tá aqui meu mouse. Então, quando você vai para o câmbio, você tem umas outras variáveis. Você tem que levar... O câmbio ele é a moeda de duas economias diferentes, dois países diferentes. Então, você tem que levar em conta tanto o preço dessas duas moedas, obviamente, que é o preço do dólar, que é o preço que a gente olha, quanto os juros embutidos em cada uma delas. Seria basicamente como os juros de uma fosse os juros que está ali, e o outro seria o custo de carregamento, que nem a gente deu no outro exemplo. Porque como que funciona? Deixa eu ver aqui no negócio. Não, deixa eu ver minhas anotações se eu não coloquei nada mais para falar. Então vamos lá. Então primeiro eu vou explicar aqui. É bom falar isso. Então primeiro eu vou explicar aqui como que é, para depois explicar o porquê acontece. Então aqui no exemplo, o JE seria o juros externo, ou seja, aqui no caso que é o SDBR, seria os juros dos Estados Unidos, e aqui seria os juros interno. Aqui o que acontece, para você saber o preço justo, ou o valor que deveria estar, teoricamente, né? Isso é só uma teoria, mas tem um fundamento por trás, é você pegar o valor do dólar à vista com o diferencial de juros do dólar do juros brasileiro com os juros americano. Então aqui, o juros americano ele dá, nesse exemplo, 0,5%, e o juros brasileiro ele dá 4%, ou seja, o diferencial de juros aqui é 3,5%, certo?
E a diferença do preço à vista, aqui que é R$ 5 o dólar, e o preço futuro, que é 125, ele é 2,5%. Certo? O valor justo seria 3,5. Essa diferença aqui entre esse e esse tinha que estar 3,5 para ele estar no valor justo. Por quê? Nessa situação aqui que eu dei como exemplo, o que aconteceria? As pessoas, os investidores, eles olhariam essa diferença, eles olhariam que tem uma diferença de 2,5 entre o dólar presente e o dólar futuro, e uma diferença de 3,5 entre o diferencial de juros. Então, o que acontece? O pessoal pega dólar lá fora a 5%, ou seja, tem um custo de 5%, e internaliza o dólar a R$ 5, ou seja, ele vai pegar 25 dólares para ter R$ 100, e emprestar aqui a 4%. Então, ele vai pagar, eu não vou ficar usando dólar real, eu vou sempre usar real para facilitar. Ele vai pagar 5% em cima dos R$ 100 e vai receber 4% em cima dos R$ 6, ou seja, ele vai receber 3,5%. E ele comprou quando ele internalizou, para ele poder fazer essa operação, ele internalizou o dólar a 5%, quer dizer, desculpa, a R$ 5, e esses juros aqui ele vai receber durante esse mês. Também no exemplo eu usei 4,05 só para facilitar, não usei anual nem nada mensal, coloquei um valor mais inteiro para facilitar, mas enfim. Na hora que ele fez essa operação aqui, ele internalizou o dólar dele a R$ 5. E daqui a um mês, essa operação de juros dele vai acabar e ele vai transformar o real dele em dólar de novo e ele vai pagar essa diferença aqui, que é 2,5. Ou seja, ele ganhou 3,5 de juros, certo? E pagou 2,5. Ele ainda tem um lucro de R$ 1. Então, toda vez que tiver uma diferença assim, tiver uma diferença menor entre o real para o real futuro, o dólar para o dólar futuro, do que o diferencial de juros, vai trazer essas pessoas fazendo essa arbitragem e consumindo o dólar aqui, né? Eles vão estar internalizando dólar, ou seja, vai estar comprando dólar presente e vendendo dólar futuro, o que vai fazer o valor deles se distanciar a ponto de ficar 3,5 de diferença. Ou seja, não ter nenhum prêmio entre o valor do dólar presente com o dólar futuro e o diferencial de juros. Nesse caso, seria mais ou menos como se aqui tivesse 5,2. Quando o dólar aqui chegar a 5,2, não tem mais prêmio, não tem arbitragem, o prêmio tá, teoricamente o valor está justo. Não é exatamente 5,2, obviamente, porque aqui vai diminuir, esse daqui vai diminuir um pouquinho, esse daqui vai aumentar um pouquinho, até que fique 3,5%, tá? Se acontecer, deixa eu apagar aqui, se, por exemplo, acontecesse a situação ao contrário. Então, vamos apagar essas bodeguinhas aqui. Aqui estivesse em 4%. O que vai acontecer? As pessoas elas vão pegar dinheiro emprestado no Brasil, então vão pagar 4%, vão internalizar esse dinheiro pagando R$ 5 hoje, certo? E já que o dinheiro ele já internalizou, ele já tem dólares, ele também vai emprestar a 5% e ele vai então perder 3,5%. E no futuro ele vai querer desfazer dessa posição, né? Porque o contrato dele aqui, a posição de juros dele vai se encerrar. E ele então vai no futuro vender esse dólar, que seria... eu acho que na outra eu fiz errado. O 5,2 na verdade seria agora. Então o valor de antes eu não sei quanto é, mas deu para entender a ideia. Então agora os 4% em cima dos 5 seria os 5,2. Então ele vai pegar os juros lá fora, vai pegar os juros pagando 4% aqui e emprestar lá fora a 5%. Quando ele faz isso, ele compra dólar a 5 e ele vende no futuro, ele tem o direito de recomprar esse dólar a 5,2. Ou seja, ele ganha 4% aqui e perde 3,5% nos juros. Ou seja, ele ganha 0,5%. Toda vez que isso daqui tiver maior
do que 3,5, abre um prêmio para se fazer arbitragem e o pessoal vai acabar comprando aqui e vendendo aqui até que isso chegue num valor, isso entre equilíbrio e volte a ser 3,5, que é o preço que não tem prêmio, não tem como você fazer arbitragem. Aí você pode se perguntar até, por que então, se eu posso fazer isso, eu posso comprar aqui no presente e vender o dólar no futuro, ganhar 4%, por que que eu vou pegar os juros aqui a 4% e emprestar a 0,5, sendo que essa operação está negativa? Bom, a gente tem que supor que, na verdade, as pessoas não têm, todo mundo tem dólar e todo mundo tem real. Se você quer fazer arbitragem e você não tem real, você tem que pegar real emprestado e esse é o custo do dinheiro. E se você não tem dólar e quer fazer arbitragem no exemplo anterior, você tem que pagar 0,5, que é o custo do dinheiro. É claro que tem pessoas que, por saberem disso, pessoas, investidores, bancos e tudo mais, que eles já têm tanto dólar, tanto real na carteira deles, que eles não vão precisar fazer essa operação aqui embaixo. Eles vão simplesmente saber que o preço justo seria 3,5 de diferença, e eles vão simplesmente comprar aqui e vender aqui, ou vender aqui e comprar aqui. Mas essa esse fundamento, isso daqui só funciona, isso daqui só acontece, só tem esse preço aqui, porque existe um fundamento. E o fundamento é que se você não tiver dólar ou não tiver real, você pode pegar emprestado, pode pagar o custo e pode emprestar na outra economia. Então é por isso que você tem uma arbitragem que funciona. Então é assim que você calcula mais ou menos o preço justo de dólar. Esse é o fundamento do preço justo de derivativos e do dólar. Acho que espero que tenha dado para entender mais ou menos. Qualquer coisa também manda, é só perguntar aí que eu tento ou explicar de uma forma diferente ou responder aí no grupo mesmo.